Capítulo 8 de Esther, já estamos quase acabando, hein? Nossa, hoje já é o 8º dia desses 10, né, que estamos lendo o livro de Esther. Lembrando que estamos lendo a Bíblia toda, tá? Estamos lendo a Bíblia todinha. Coloca aqui, você já tinha lido o livro de Esther? Você já conhecia a história de Esther? Coloca aqui nos comentários aqui. Quero saber muito se você está conhecendo aqui comigo ou se você já conhecia e está fazendo uma revisão aqui comigo. Eu quero saber aqui nos comentários aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus. Hoje é o capítulo 8, lendo aqui a Bíblia toda, né? Com o Bispo Fabrício aqui nas redes sociais, mas nesses dias agora lendo o livro de Esther. E não deixa de curtir não, é muito importante, tá? Você apertar sempre o joinha aí. Diz assim... o capítulo 8, versículo 1. Os judeus são autorizados a resistir. Vamos ver que bonita que é essa história. Ó. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhes fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado, né, a Ramã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos seus pés com lágrimas e lhe implorou que rogasse a maldade, né, revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Então vamos entender por partes aqui até o versículo 3. A casa, né, o poderio de Ramã, ele era o principal dos príncipes, ele tinha muita autoridade. Então quando fala casa, é todo o poderio, toda ali o aparato que tinha de suporte o Ramã foi dado para Esther. E a Esther passou isso para o Mordecai, o seu tio, né? E ela trouxe o seu tio na presença ali do rei Assuero. E o rei Assuero, sabendo que a Esther era parente dele e que ele era uma pessoa de confiança, sabendo desta trama toda, ele pega aquele anel que representa o seu carimbo, a sua autoridade, e entrega na mão de Mordecai. Aí a Esther pega, aflita, angustiada, em lágrimas, se coloca aos pés do Assuero e fala assim: "O rei, por favor, tira este mal que o Ramã fez, muda esse quadro, salva a nossa vida." Ela chorou ali perante o rei. E olha o que o rei vai dizer para ela, ó, no versículo 4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: "Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, e se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva que revoguem os decretos recebidos por Ramã, filho do Hamedadata, agagita, os quais lhe escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela?" Então o rei Assuero, à rainha Esther e ao judeu Mordecai, ele disse: "Eis que dei a Esther a casa de Ramã, e a ele penduraram numa forca, por ter intentado matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e que com o seu anel se selam, não se pode revogar." Olha que interessante. Então a rainha Esther pede ali a misericórdia do rei. O rei fala assim, ó: "O que está ao meu alcance eu já fiz. Eu já mandei punir, já matar ali o Ramã. Eu já dei todo o poder e autoridade que ele tinha para você. Já dei o anel aí de poder, de autoridade, o meu sinete aí para o Mordecai. Então,
as leis que eu faço e que é selada ali com o meu carimbo, com o anel, não pode revogar. Não tem como eu falar, pessoal, essa lei não tem como mais, não se cumprirá, não tem como. Então vocês vão ter que bolar uma estratégia através da unção e da sabedoria de Deus da vida de vocês, né, ali em outras palavras, para que seja revidado isso, para que vocês possam se proteger. Mas a lei não pode revogar. O mal vai vir, mas vocês vão ter que ter uma estratégia para se livrar disso, né? Aí o versículo 9 fala assim, ó: então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas e para os governadores, e para os príncipes das províncias que se entendem na Índia, a Etiópia. 127 províncias, e cada um do seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Eles pegaram, chamaram, o povo se reuniu e escreveram algo que nós vamos ver o que é aqui, para todo mundo, como foi feito na lei. A lei foi escrita e foi feita da mesma maneira. Então, nós vamos ver aqui o que eles escreveram. Não, versículo 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas para o intermédio de correios montados em ginetes criados na caudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força amada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus preparassem para aquele dia, para se vingar dos seus inimigos. Os correios montados em sinetes que se usavam a serviço do rei saíram incontientes, né? Foram na hora, né? Impelidos pela ordem do rei, e o edito foi proclamado e publicado na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com a veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria e regozijo e honra. Também em todas as províncias e em todas as cidades onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre ele. Então, eles disseram, se preparem, se organizem, porque quando vir pessoas para tentar destruir vocês, vocês vão poder se defender. E você vai poder matar todos eles e matar os seus familiares. E esse escrito foi divulgado para todo mundo. Os judeus poderiam se defender, os judeus estavam armados, preparados e tudo mais. E quando o povo ficou sabendo que aquele decreto que era para destruir, para matar ali os judeus, aquele povo tinha uma ordem de se preparar para poder se defender. Quando aquele povo descobriu isso, e outras palavras, né, foi revelado quem deles queria fazer essa destruição, muitos daqueles
foram alcançados por tão grande temor, por tamanha ali tremor e temor, que eles mesmos se pediram para se tornar um judeu, sabe? Mudaram a sua nacionalidade e viraram judeus, muitos deles por causa do temor, né? Então, uma estratégia aqui, uma estratégia, né? Pessoas com sabedoria de Deus usam-se de estratégias, usam-se da direção, da sabedoria do Espírito Santo para sair de situações difíceis. E nesse caso aqui, a autoridade dada pelo rei e a sabedoria dada ali, lógico, pelo Espírito Santo e tudo mais, fez com esse povo aqui se alegrasse. Quando eles receberam o primeiro decreto, eles jejuavam, choravam, mas quando eles receberam aqui esse segundo decreto aqui, eles se alegravam com banquetes, porque, como diz o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Então, eu e vocês, meus amigos e minhas amigas, temos que estar na mão de Deus. E hoje acabamos mais um capítulo, falta só 2, hein? Falta o 9 e o 10 é bem pequenininho. O 10, ele tem apenas 3 versículos. 3 versículos. E esse capítulo 10 aqui nós vamos ver uma festa, né? A festa que vai ser dada em comemoração a esse dia de livramento aí. Eu aguardo você aqui amanhã no capítulo 9, com a permissão de Deus. Coloca aqui, ó. Pode contar comigo que eu não vou desistir, eu vou até o fim. Deus abençoe vocês. Até amanhã.